Mas de que jeito que eu cuido para que essa briga que é dos adultos não seja usando as crianças como munição? Precisa estar muito assistido emocionalmente, né? Para conseguir ter essa sabedoria, assim, de não colocar a criança de escudo. É possível se separar de forma verdadeiramente amigável? Quando se tem filhos no meio de uma crise conjugal, há uma preocupação a mais: o sofrimento deles. Como fazer com que as crianças e os adolescentes sofram menos com o fim do casamento dos pais? É possível ter um divórcio gentil para toda a família? Esse é o tema desse episódio, em que eu converso com a psicóloga e psicanalista Fê Lopes, essa que você ouviu aí no começo. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Se separar nunca é fácil, mas quando tem espaço para diálogo, é possível ter um processo menos doloroso para todo mundo. O problema é que na hora da mágoa, a gente mostra o que há de pior dentro da gente. E isso pode fazer com que, sem perceber, a gente use tudo que está diante de nós como arma e munição contra o outro. E esse tudo pode incluir, inclusive, os filhos. Nessa edição do podcast da semana, a Fê Lopes, que é psicóloga clínica, psicanalista com formação em psicanálise da parentalidade e da perinatalidade pelo Instituto Gerard, e em Psicologia e Relações Étnico-Raciais no Instituto Ama Psique e Negritude, fala sobre como é importante insistir no diálogo nesse momento, sem perder as necessidades e os cuidados dos filhos de vista. Mas ela faz um alerta também. Evitar uma separação para não traumatizar os filhos é a pior opção. Ouve aí meu papo com ela. Fê, que bom ter você aqui no podcast da semana. Obrigada por ter topado bater esse papo com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Maravilha. Fê, então aqui começando. De uns tempos pra cá, a gente tem ouvido um termo curioso chamado divórcio gentil. O que é isso exatamente? Você acha que é uma coisa que é possível? Existe um divórcio que é gentil também? Eu penso que uma das coisas mais sofridas, principalmente para uma parcela das famílias que passou pelo gentil em todas as fases, parto humanizado, desmame gentil, a gente cria uma nova idealização que é de que o divórcio também precisa ser gentil. E às vezes esse gentil, ele vem também com uma cartilha, né, de funcionamento. Então, necessariamente o modelo da guarda, da visitação, e há algo que não dá pra gente desconsiderar num divórcio, que se trata de uma separação. Assim como não dá para se desconsiderar num desmame, que se trata de uma separação de corpos, né? Não dá para desconsiderar que se trata de uma separação. Em uma separação, há perdas. E se há perdas, há luto, certo? Que pode ser que esse luto já venha sendo elaborado ao longo do tempo, né? Salvo uma situação assim muito disruptiva, a maioria das situações de divórcio que a gente conhece são situações que estão sendo construídas, né? Não é naquele dia. Aquele é o dia que você pediu, mas você já está pensando sobre ele, elaborando sobre isso há muito tempo, né? Você já está pensando sobre isso, enfim. Então, tem algo que a gente precisa também ser gentil com o nosso tempo em relação ao divórcio, né? Em que tempo que eu tô dessa separação? Eu tô no tempo que tá de boas, a gente sair para comer todo mundo junto, como fazíamos antes, em prol da parentalidade dessa criança? Ou o melhor para todo mundo nesse momento é que você saia, eu saio, e é isso, é o que eu dou conta nesse momento, né? Porque senão é isso, a gente cai numa cartilha, saca? Aí não é gentil, aí é protocolar, é a gentileza protocolar, é a gente dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? Assim, e, enfim, tem um tempo, né? Há um tempo que pode ser que a gente chegue numa gentileza, essa gentileza. E aí cada casal, cada família vai precisar construir o que vai significar a gentileza, né? Pode ser que se habite esse lugar, pode ser que não. O que eu penso desse lugar da gentileza? Que é um lugar onde
aquela coisa que começa muito carregada de tinta, sabe, assim, do início, as brigas, as dificuldades com relação à visitação, guarda, dinheiro, quem tá saindo com quem, se tá saindo, se não tá saindo, se a criança voltou suja, não voltou, se essas coisas elas dão uma arrefecida e a gente consegue ter um diálogo saudável em prol dessa relação que a gente vai ter para sempre em tendo filhos, né? Porque o divórcio sem filhos ele é outra coisa. Não que ele seja fácil, porque não necessariamente ele é simples, mas ele não envolve eu precisar manter um contato com essa pessoa para o resto da vida, né? Porque afinal de contas é o pai ou a mãe, enfim, dessa criança. Então, eu poder ter uma comunicação mínima em que eu consigo trocar mensagem para saber se a criança tá bem, se não tá, se falar da escola, dividir as tarefas, né? Assim, você cuida disso aqui, eu cuido disso. O que eu acho bastante difícil é a gente esperar que isso vai vir magicamente com o divórcio, se isso não existia antes no casamento, né? Porque se já não tinha divisão de guarda antes, a chance de ter divisão de tarefas no pós é muito pequena, né? Vai precisar de uma construção. Acho que é isso, né? Pensar que é uma construção. Não, e se um casamento vem de uma crise e essa crise vai ser difícil uma crise ser gentil, né? É isso. E considerando que separações são sempre, né, tristes, difíceis, como é que é possível alcançar um equilíbrio saudável nesse momento, se tem uma crise, né? Como é que de uma crise, então, se dá esse salto para ter uma, não vamos dizer gentil, mas pelo menos amigável, que não seja um quebra-pau atrás do outro? É difícil, né? Eu penso que é muito mais fácil, é muito mais frequente a gente encontrar situações que começam desamigáveis e vão evoluir para uma amigabilidade, inventando aqui palavras, do que a gente ter ali de cara algo muito suave, porque mesmo que não seja uma crise se separar, vamos pensar que para um lado talvez não seja uma crise, seja um ufa, seja, nossa, finalmente eu consegui, ainda assim tem um projeto, né? Havia um projeto. Ninguém casa pensando em se separar. Ninguém fica junto pensando em se separar, sobretudo quando a gente tem crianças envolvidas, né? A gente ainda vem de um ideal muito romântico de relacionamentos que vão durar para sempre. Então, ninguém está esperando que isso vá acontecer. Então, acho que para a gente caminhar nessa direção de uma relação mais amigável, o que muitas vezes é o que a gente vai tentando fazer, a gente que eu falo psicólogos, né, que atendem crianças, que atendem famílias, tentando fazer é construir uma capacidade de diálogo, de escuta. Principalmente se eu tenho as crianças envolvidas, né? Porque aí eu preciso de uma capacidade de diálogo e de escuta, não que blinde essa criança do sofrimento da separação, porque ela também está sofrendo, não tem como. Vou fazer de um jeito que meu filho não sofra. Bom, mas o que ele vai fazer com a separação dos pais é ele que vai resolver, né? Não é a gente que vai resolver por ele. Como que ele vai elaborar isso? Se ele vai daqui a um ano falar, putz, mas eu queria papai e mamãe morando na mesma casa, papai e papai morando na mesma casa, é ele que vai dar um destino para isso, né? Mas numa ideia de que a gente consiga não ter as crianças como a moeda da disputa, a moeda da raiva, a moeda do ódio. Porque isso que vai botando a relação com essa criança numa situação, assim, muito ruim para todo mundo, né? E aí eu não tô nem falando de exatamente o que você faz, se você fala do seu ex, da sua ex na frente da criança, não é nesse lugar exatamente, sabe? Mas é da gente lembrar que tem uma briga que atravessa as crianças mesmo, porque afinal de contas, se eu tenho um dos dois que decide que não vai pagar pensão, por exemplo, isso vai afetar diretamente aquela criança, que vai mudar de escola, que vai ter outro padrão de vida que ela tinha, que vai afetar a saúde mental e financeira da outra pessoa que ficou sem receber a pensão. Mas de que jeito que eu cuido para que essa briga, que é dos adultos, não seja usando as crianças como munição? Precisa estar
muito assistido emocionalmente, né? Para conseguir ter essa sabedoria, assim, de não colocar a criança de escudo. O complemento dessa pergunta era justamente como proteger os filhos, né? Não é raro que a gente escute pessoas dizendo: meu casamento não tá no momento bom, mas eu não quero me separar para não traumatizar as crianças. Então, assim, se separar é difícil, mas ficar junto também será a melhor saída? Então, como proteger as crianças nessas situações, né? Como não traumatizar as crianças e como proteger as crianças? O que você sugere? A gente vai traumatizar, né? Desde o dia que a gente resolveu ter filho, isso tá posto. Faz parte, inclusive, da nossa função. Tô brincando um pouco, mas porque essa é uma demanda muito dessa geração, né? Essa preocupação. E toda vez que eu recebo no consultório esta questão do tô junto para não traumatizar meus filhos, porque... Ou então a pessoa que diz, não, fulana sabe como é, né? Tem pais separados, como se fosse uma criança que tem algum problema já, porque os pais são separados. Eu me sinto em 1960, quando as mulheres eram desquitadas. Eu nem sei se é 60, mas estou dizendo antigamente, quando você não tinha essa possibilidade. Então é isso, casei, é uma prisão? Sou obrigada a ficar aqui? O que marca que também eu faço no psiquismo do meu filho, me mantendo infeliz num relacionamento. O que eu quero transmitir para essa criança? Eu quero transmitir que a gente pode ser feliz, que a gente pode mudar, a gente pode escolher de novo, a gente pode escolher ficar sozinho, inclusive. A gente pode ter uma relação agradável com essa pessoa, que não é meu melhor amigo, pode até ser que seja, mas não é meu melhor amigo, mas é o pai dele, o pai dela, enfim. Então, pensar que para uma criança sempre é mais interessante a gente pensar que quanto melhor a gente estiver com a gente, melhor a gente vai estar nessa relação com essa criança, né? O que não quer dizer que vai ser fácil. Vai ser sem sofrimento, sem dúvida, sem medo, sem insegurança, Mas tem alguma coisa que a gente faz que é assim. É isso, né? E você pensar, a relação já não tá confortável. Porque a pessoa fala, não, mas tá confortável aqui. Se tivesse confortável, será que você estaria pensando nisso aí? Ou você tá pensando em outros arranjos? Porque tem isso também, né? Muita gente vai pensar em outros arranjos, pensando em não monogamia, num momento de crise num relacionamento. Então vamos mudar aqui o arranjo, vamos mudar o arranjo dos cuidados com as crianças, vamos... É uma possibilidade também, mas que também é uma possibilidade que nos implica esse casal parental em primeira pessoa, né? E eu sempre gosto de pensar que, assim, você se manter uma relação por causa do seu filho, a gente dá um peso nas costas de uma criança que não é dela. Porque essa relação existe antes dela. Então, essa relação, se ela vai ficar junto ou separada, não é responsa dessa criança, né? Ela é da competência dos adultos, que vivem uma outra coisa que, inclusive, não tem a ver só com a parentalidade, tem a ver com a conjugalidade, né? Quantas vezes a gente vê casais que, quando os filhos saem de casa, se dão conta que a conjugalidade acabou, e que não tem mais nada lá, e que o que sustentava era pagar a escola, levar a buscar e etc e tal. Então agora, putz, e agora? Como é que a gente se avê com a gente? E aí já não tem a gente, mais nada. Então, acho que a conjugalidade, ela está em outro lugar, e mais até do que a conjugalidade, a sua individualidade, o que te satisfaz enquanto sujeito, quais são seus projetos, quais são as coisas que você topa, as que você não topa, o que você abre mão, o que você não abre, o que fazia sentido há 15 anos atrás, quando você ficou junto com essa pessoa, e agora não faz mais sentido. Agora, e nos casos de pais que estão se separando e que têm filhos ainda pequenos? Qual é o problema desses pais entrarem em atrito e de repente, né, se separam e de repente param de se falar? O que sobra para as crianças quando isso acontece? Muitas vezes o que sobra para as crianças é ser quem é o depositário do sintoma desse casal, né? Então, quem fica fazendo... Fala pro seu pai, ou que você fica falando ali perto e que a criança leva. O papai tá com outra pessoa lá em casa, tem a tia fulano, o tio fulano. E que são as conversas que não estão chegando, e a gente está falando de coisas bem triviais, assim, né? Porque, na realidade, a maior dificuldade que a gente tem quando você está falando de crianças pequenas é assim, a gente tem coisas tão cotidianas para combinar
que é o horário que você busca, o horário que você leva, como é que é a alimentação, porque aqui em casa eu tô dando isso, aí ficou doente, ó, tô te mandando remédio, a ordem é essa, aí o outro não responde, aí só responde se for por e-mail, aí porque tem que ficar registrado, aí não pode mandar áudio, aí não pode ser o quê, aí tem que judicializar, e aí tem uma criança que precisa ser cuidada, né, cara? É isso, a criança não tem quem cuide dela, quem a defenda, que não sejam os adultos, né? Os adultos têm, então os adultos vão se virar, vão arranjar encrenca deles, vão chamar os advogados, vão fazer o que eles quiserem fazer. A criança não tem, né? Então, como é difícil nesse momento a gente não se igualar às crianças e responder como crianças, porque estamos feridos, eu não gosto desse negócio de criança interior, mas é meio isso, né? Estamos feridos no nosso infantil mais básico, que é como que eu fui abandonada, como que eu fui largado desse lugar, assim, né? E fora o medo que muitas mulheres, principalmente, começam a apresentar com razão, de que às vezes tem companheiros, aí pensando muito mais nas relações heteronormativas, né? Que nunca tinham passado mais do que X horas com a criança, e de repente vão dormir com a criança e você não sabe se vai trocar fralda, se vai dar mamar direito, se vai dar comida, porque você nunca viu fazer. Aí você fala, caraca, quem vai fazer, né? A gente, quando tá na nossa racionalidade maravilhosa, sabe que tem uma série de coisas que não deve fazer com as crianças, né? Não discutir na frente deles, não falar mal do ex na frente deles, quando o ex é o pai ou a mãe. Mas se tem mágoa, em alguns momentos é difícil segurar. Então, quando a gente dá uma derrapada na frente das crianças e depois fica lá se martirizando, o que faz para melhorar um pouco a situação? O que dá para fazer? Eu acho que a gente precisa limpar o que é derrapada e o que às vezes é também começar a trazer para a criança a realidade dos fatos, né? Que é assim, uma coisa é eu derrapar, ficar aqui falando mal do meu ex-companheiro. A outra coisa é eu parar de dizer por ele por que ele não vem buscar para visita, que ele mesmo combinou. Né? Tem uma diferença. E tem uma diferença que é difícil a gente dizer, senão a gente cria um novo protocolo, de que em que momento você apresenta melhor para a criança de que papai não vem, mamãe não vem, combinou, mas não veio, a gente não sabe por quê. É chato mesmo. E é isso. Também não é a gente tacar tinta em cima, mas é não só ficar falando que aconteceu de repente, aconteceu um problema, deve ter chovido lá na cidade dele. Que chega uma hora que, enfim, essa é a realidade. Essa vai ser a história que essa criança vai precisar contar sobre a vida dela com outra pessoa, que no fim não é uma história que tá rolando comigo, né? É com o pai, a mãe, enfim, o outro cônjuge, ex-cônjuge. Mas acho que quando a gente dá uma derrapada, o que a gente pode dizer é que às vezes a gente fica com raiva, fala coisa que não era para ser tido dita na frente de uma criança, que tem brigas que são dos adultos, que não tem a ver com as crianças, que essas brigas não são as brigas que tem a ver com essa pessoa ser um bom pai ou uma boa mãe. Que é diferente se eu tô falando de uma situação em que eu tenho um dos genitores ali, um dos pais que tem uma situação de violência doméstica, por exemplo, sabe? Aí eu tô falando de um outro contexto, né? Onde, mesmo que não dá pra dizer que ele é um bom pai se ele é um cara violento, mesmo que ele não seja violento com a criança, né? Eu não posso atestar isso e eu tô falando de uma situação de vulnerabilidade outra, mas que é diferente da raiva que eu sinto de coisas que não estão atravessando ali aquele momento, né? E tudo bem, a gente vai ter raiva, assim como a gente discute na frente das crianças. Não dá para blindar as crianças 100% de tudo. A gente blinda o máximo que a gente consegue, mas pessoas brigam, né? Uma coisa que é importante a gente garantir e assegurar para as crianças é esse lugar do não tem nada a ver com você. Isso aqui, ó, é nosso. E adultos são confusos. Acho maravilhoso as crianças entenderem que a gente é incoerente, que a gente gosta, a gente tem raiva, porque é parte, principalmente quando a gente tá falando, óbvio, né, de crianças um pouco maiores, ali, o início da adolescência e tal, que é o momento que eles se dão conta que a gente é humano, assim, que não somos grandes super-heróis, que é isso, às vezes eu combinei e não fiz, é isso mesmo, é chato, e a gente vai ter que lidar com o que a gente tem. Talvez isso responda um pouco a próxima pergunta que eu tenho, que é quando são pessoas de fora, mãe, sogra, um tio,
que falam coisas indesejáveis às crianças. Por isso que é tão difícil a gente perder essa possibilidade de ter algum diálogo mínimo, decente com o pai ou a mãe da criança de quem você está separado, porque isso seria algo para ser reportado, né? Assim, olha, fulano chegou aqui dizendo que sua mãe falou tal coisa. Aconteceu assim mesmo? Tá rolando assim? Porque, cara, quem vai ter que cuidar disso é você, eu não tô nessa casa. Se a criança traz pro outro, né? Tipo assim, sei lá, aconteceu na casa do pai, ela trouxe a avó, mãe do pai, fala, ela traz pra mãe. Era super um diálogo para ter com essa outra pessoa, né? Em não sendo possível, acho que uma coisa que a gente precisa dizer para as crianças é que essa é a opinião da vovó, essa é a opinião da titia, essa é a opinião da fulana de tal. E a sua, qual é? Também para ter isso, as pessoas têm opinião, né? E elas vão dizer, eu não posso garantir que o mundo todo, ninguém nunca vai falar nada na frente da criança. Impossível, né, gente? As pessoas vão falar, e é isso, a criança está no mundo, a gente não bota ela numa bolha. Então, ela estando no mundo, eu vou também dialogar com esses adultos, né? Eu tenho algum contato com essa sogra? Faz sentido para mim ligar para ela e falar, escuta, que história é essa? Aí você resolve direto com a pessoa. Não tenho. Eu tenho um bom contato com o pai da criança, então vou falar, mano, o que tá rolando lá na casa da sua mãe, cara? E pra criança é isso, cada um vai ter uma opinião. Essa é a opinião da vovó. Né? Você lembra, sei lá, a vovó falou que você não vai me buscar porque você não gosta mais de mim. Você lembra que eu te falei que eu ia sair com as minhas amigas? Você não sai com as suas amigas também? Você não vai em aniversário também? Você gosta de sair sem a mamãe? Ah, tá, eu gosto. Então, né? Você vai construindo esse lugar também. Acho que a gente tem aberturas para novos diálogos, né? Que não são diálogos simples, mas abertura para novos diálogos com os nossos filhos. Nessa situação, quando você se vê no meio de uma separação com crianças, algumas vezes eu acredito que deve vir uma tentação de ser permissivo demais, porque a criança está sofrendo, de meio que deixar restrições que são normais do processo de educação de uma criança de lado para dar um alívio. Como é que a gente resiste a essas tentações? Ou tudo bem se deixar levar por elas e dar uma aliviada para a criança dessa maneira? Então, eu penso que tudo bem a depender do momento que essa criança está vivendo, né? Como que ela está reagindo a isso e o momento da relação com aquele pai ou aquela mãe, aquele que tá com quem ela tá, né? Porque, sei lá, por exemplo, vamos pensar o seguinte, uma criança que os pais se separaram e ela tem menos relação porque convivia muito mais com um deles do que com o outro. Esse outro tá precisando ganhar território. Talvez ele vá fazer uso muito mais nesse começo de estratégias tipo batata frita, sorvete e joguinhos eletrônicos. Porque cada um luta com as armas que tem, né? Pra tentar chegar ali, uma coisa que, caraca, não foi construída por tanto tempo. Então, enfim, tô vivendo isso aqui agora. A longo prazo, isso não funciona. Então, eu preciso ir costurando agora já não dá pra jantar batata frita todo dia, né? Então, vamos né, reduzindo, pensando ali uma estratégia. Uma outra coisa, é uma das principais queixas que eu ouço no consultório, né, sempre ouvi, que é essa coisa de que, assim, na casa de um é sempre muito legal, na casa do outro só tem regra. E geralmente esse outro é a mãe, né, onde a casa só tem regra. E é muito chato você ser sempre a chata, porque é chato ser chata. Por isso que eu volto à história de que, putz, a gente precisa conseguir estabelecer algum diálogo tendo filho. O que não é garantia de que vai resolver o problema, mas salvo situações muito graves em que, de fato, a relação é impossível com essa outra pessoa, eu tendo a crer que a gente deveria se esforçar, assim, sabe? Não deveria se esforçar porque somos mulheres, e não nesse lugar, mas porque temos um filho, né? Entendeu? Então, assim, vão ser 18 anos de encrenca com essa pessoa. Ou então eu abro mão, falo tudo bem, vai ser batata frita lá, é isso mesmo, e é isso. Porque tem um tanto, né, do que eu vou controlar, o que é possível ser diferente, mas tem um diálogo comum, saca? Tipo assim, então na minha casa não pode usar telas. Aí na casa do outro pode livre. Pô, a gente consegue chegar no meio de que seja possível, porque aí na minha casa é um inferno porque não pode, aí na casa do outro, aí a gente combina que, pensa coisas grandes assim, sei lá, minha filha essa semana vai para um acantonamento,
Se eu não fosse casada com o pai dela, a gente ia precisar tomar uma decisão se ela vai ou não no acantonamento. Se a gente não se fala, a gente tem que judicializar isso. Chamar os 2 advogados para dizer se vai pro acantonamento, se não vai. Aí um que vai dizer não vai, para atingir o outro que quer que vá. E no fim, quem não vai é a criança. Então tem conversas que elas vão ter que rolar. Isso eu tô pensando numa situação em que a gente tá falando que não há guarda unilateral, né? A guarda compartilhada hoje acontece mais frequentemente, é mais comum do que já foi, né? Mas eu imagino também que alguns pais devem ficar receosos justamente com essa rotina. Isso é uma coisa que devia ser conversada no momento zero da decisão do divórcio. Como é que dá para fazer uma conversa que seja mais razoável e para evitar conflito e para que, né, esse tipo de problema aí das telas, por exemplo, de um ser liberado e o outro não permitir isso não acontecer? Nossa, para evitar conflitos é uma pergunta difícil, assim, porque eu tendo a pensar que a gente partir de um pressuposto de que guarda compartilhada é protocolo já é muito equivocado, né? Porque é isso, se eu tenho uma situação em que essa criança, por mais que esses pais morassem juntos, sempre esteve com um cuidador principal, para ela vai ser difícil ela se adaptar a não estar com aquele cuidador principal. E para o cuidador principal também vai ser difícil não estar com aquela criança, o que não quer dizer que não dê para fazer, mas que a gente vai precisar pensar em como fazer isso da melhor maneira, não para os pais, mas para a criança. Então, como que a gente vai fazer? Vai um pouquinho, porque a gente também faz uma confusão, e eu vou te dizer que eu não tenho segurança para te responder isso com convicção, do que é guarda e do que é visitação. Porque a guarda compartilhada, até onde eu entendo, é o que a gente vai compartilhar as decisões. Não necessariamente a gente está compartilhando visitação. Então, fica um período na minha casa, um período na casa do outro, né? Inclusive, hoje em dia, muitos juízes já não são mais tão favoráveis a essa situação em que você fica trocando muito a residência da criança. E aí tem uma diferença, né? Porque a gente compartilhar decisões, a gente não vai compartilhar essas decisões tão pequenininhas do dia a dia, né? Porque assim, sei lá, tá com febre, eu não vou... Oi, a gente dá tal remédio ou tal remédio? Não, né? Tá na tua casa, tá na sua jurisdição. Mas essas outras questões que vão envolver coisas maiores, né? Como é que a gente vai conseguir colocar isso limpo ali, com menos conflito? Não sei se a gente consegue estabelecer isso desde o dia zero, mas se a gente conseguisse estabelecer desde o dia zero um canal de comunicação, que não é um canal sem encrenca, mas um canal de comunicação, uma possibilidade comunicativa com essa pessoa, em que, mesmo que durante alguns momentos eu precise de um terceiro, precise de advogados para fazer esse trâmite, eu acho que é o caminho melhor, assim, sabe? E não dá para tirar da cena o que a gente tem, que é a misoginia, o patriarcado, o judiciário que é machista, porque sempre acho muito delicado a gente fazer acordos só de boca numa situação em que somos mulheres e a gente está mais vulnerável na maior parte dos divórcios, né? Não dá pra gente tirar isso de cena, sabe? Então, ter um canal de comunicação e ter decisões formalizadas também é importante. Para criança, inclusive. Agora, isso que você falou da coisa da visitação, né? Tem uma pergunta que envolve um pouco isso, que a gente tem visto novos arranjos buscando mais harmonia em uma família de pais separados com filhos. E um desses arranjos é justamente dividir a casa, para as crianças não ficarem para lá e para cá. O que você acha disso, Fê? Você acha que isso pode funcionar? Eu acho que a gente vai tentando, né? Achar um jeito de que a criança não sofra, como se ela não percebesse. Trocou, mas você continua no mesmo lugar. Mas troca tudo, né? Você pode continuar na mesma cama, mas não é a mesma pessoa que te põe pra dormir. Acho que são as nossas tentativas de minimizar pra criança perceber uma diferença que tá posta. Mesmo se você estivesse junto com aquela pessoa, né? Morando na mesma casa, essa diferença já estaria posta. Eu acho que a gente vai tentando encontrar estratégias, isso eu acho bonito, importante, e eu acho muito bonito quando eu vejo acontecer, porque acho que a gente fala muito dos divórcios horrorosos e a clínica acaba sendo uma amostra viciada, né? Porque muitas vezes é isso que chega pra gente, mas também tem processos muito bonitos, de construções muito bonitas que são possíveis após separações, sabe? De pessoas que conseguem estabelecer uma amizade depois de um tempo, uma
uma amizade, um cuidado com essa criança. Porque no final das contas é isso, né? Quando a criança tá muito insegura de eu não sei para onde eu vou, se é aqui, se é essa casa, se vai ter comida, quem vai me buscar na escola hoje, tá muito ruim para ela. Ela precisa ter garantias de que haja o que houver, vai ter alguém para cuidar de você. Eu, o papai, eu, a mamãe, né? Tipo assim, vai ter um adulto que você conhece, vai ter sua caminha, vão ter suas coisas, né? Considerar a criança é mais importante do que pensar estratégias para não traumatizar essa criança, mas é considerar ela. Eu vou considerar, não quer dizer que eu vou falar com ela se eu decido isso ou aquilo, mas que eu vou comunicar para ela, né? Tipo, vou comunicar e acolher lá se ela tá chateada. Não queria que fosse assim, eu entendo, né? Nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Aquelas coisas que a gente já sabe que são importantes da gente dialogar, mas que na prática são tão difíceis da gente fazer, né? Você indicaria um planejamento da separação em fases? Assim, e quais seriam essas fases, né? Quanto tempo devemos esperar entre cada uma delas? Isso é possível? Assim, se não existe um quebra-pau, uma crise horrorosa, mas é um casal que quer separar de comum acordo. Eu acho que uma coisa que é possível fazer numa situação em que não tem violência, não tem, né, algo que é isso, é disruptivo, você precisa sair, é pensar que a criança possa ficar na casa que ela já mora, com o cuidador principal onde ela tem mais referência. Então, que ela possa ficar ali. Se ela puder ficar ali como esse lugar que já é o lugarzinho dela, isso já é muita coisa. Então, que o outro que vai sair possa, de repente, cuidar de encontrar um lugar que não seja tão longe. Acho que cuidadoso seria se a gente pudesse conseguir estabelecer tempo, prazo, porque muitas vezes você fala, vamos fazer cuidadoso e a pessoa não vai embora nunca. E aí isso não é cuidado. Que é estabelecer tempos e prazos que vão ser respeitosos com todos, mas que também não é eu abrir mão de tudo porque eu preciso que meu filho seja, não perceba, não, ele é isso, a gente vai conversar com ele, conversar com a criança, né? Então nesse processinho, essa conversa tá bastante formalizada e internalizada para os adultos na hora que a gente vai comunicar para a criança, porque eu não comunico. Não sei se a gente vai ficar junto. Eu já comunico, olha, papai é mamãe é mamãe, não são mais namoradas, agora cada uma vai morar numa casa. Enfim, a gente tenta, que não quer dizer que a gente não pode chorar quando vai comunicar esse tipo de coisa. Pode, tá de boas. A gente sendo verdadeiro e isso estando decidido, é um jeito de ser cuidadoso. Se eu fosse pensar em fases, eu pensaria nisso. Essa decisão tá tomada entre os adultos e aí a gente vai contar para as crianças e a gente conta como é que a gente vai fazer. Fê, terapia para essas crianças de pais que estão se separando. O que você recomenda? Elas não precisam. Só por isso. Porque senão, de novo, eu tô colocando elas numa caixinha de que porque tem pais separados são crianças problemáticas. E não tem nada a ver com isso. Eu não sei o destino que essa criança vai dar dentro dela para essa separação. Mas eu vou ficar ali, meio atento a sintomas que eu ficaria de qualquer forma. Você estando junto ou separado. Então, crianças que têm pais separados não têm que ir obrigatoriamente para terapia. Elas têm que viver o luto delas, a história delas. Essa é a historinha que elas vão contar da vida delas. Pode ser que elas vão para terapia falar disso, pode ser que elas vão lá reclamar da escola. Porque, sei lá, e isso nem é uma questão. E quando é o caso que você acha que tem algum sinal amarelo que a gente pode ver numa criança e dizer, aqui pode ser bom? Aí vai depender da fase que ela tá, né? Porque se eu tenho uma criança muito pequena, ela paga muito mais com o corpo, então sintomas muito mais físicos. Aí, de repente, a criança que dormia passa a não dormir mais, a criança que já estava desfraldada regride, que comia X não come, então pensando nos menores. Nos maiores, às vezes, eu vou ter lá os sintomas escolares, então ia bem na escola, não vai mais, começa a ficar mais desatento, perde xixi, já não perdia, já topava dormir fora, não quer dormir mais, na casa dos amigos, começa a ficar mais triste, e aí você vai indo conforme a fase, né? O adolescente, que aí, sei lá, já estava mais recluso, fica mais ainda, apresenta de repente um quadro de ansiedade, mas que se você pensar, é isso, são sintomas que você estaria atento, casado ou separado, entendeu? Que não quer necessariamente... Eu queria muito que o psiquismo fosse essa causa e consequência, mas não é. Não é assim que funciona. Eu não sei o efeito que vai ter. O que eu sei é que eu não preciso, não devo
Isso a gente podia deixar assim marcado. Não, você não fique casado para garantir que seu filho não vai ser traumatizado e vai ser uma boa pessoa no futuro. Até porque nada garante, nada. Então vai ser feliz, vai ser importante para os filhos não carregarem o peso de pais infelizes. Fê, foi muito bom te ouvir, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios, porque toda semana tem uma entrevista diferente sobre um tema do mundo contemporâneo. Para você ter uma ideia, a gente já falou com Helena Rizzo, chefe do Mani e jurada do MasterChef, sobre a imagem de pessoa pública. A gente falou também com a maquiadora e apresentadora de TV Vanessa Rosan, que também é colunista da Gama, sobre autocuidado. E com o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, sobre a chamada hesitação vacinal e o que a gente pode fazer para o país voltar a ser exemplo em vacinação. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!